Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Antes de começar a minha apresentação, eu gostaria de externar os meus agradecimentos ao professor Franco Nossi, ao discente, o doutorando Gabriel Carraca, e dizer que mais professores, é claro, e mais estudantes de pós-graduação estiveram envolvidos, mas nas pessoas dos dois eu agradeço porque em tempo recorde eles conseguiram desenvolver um trabalho, um evento de grande porte e que terá, sem dúvida nenhuma, desdobramentos e que será o primeiro de uma série, eu tenho certeza. O Franco me passou fez essa pequena observação aí para eu fazer falar de alguns aspectos históricos. Quando a gente vira decana, né, hoje eu sou a decana do meu departamento, a vida passa muito rápido, é de assustar. Quando eu penso que hoje eu sou a decana do meu departamento e de todos do programa, eu participei em 1989 da primeira seleção, é um breve histórico, na hora que eu contar a história do Lafise, vocês vão entender. Eu estava, na verdade, fazendo mestrado nos Estados Unidos, em Tallahassee, na Florida State University. Por razões familiares, de doença na família, eu tive que retornar ao Brasil e fiz a seleção aqui em 1989 para o primeiro programa em Educação Física e Treinamento Esportivo. Então, eu sou aluna dessa casa, né, a universidade, a UFMG é a minha alma mater, e aqui eu construí e fui construída, né, e fui lembrando aqui de mais uma mulher, já que vocês vão ver tão poucas mulheres falando aqui, talvez eu seja a única do programa que vai falar, não que não tenhamos mais mulheres, mas temos aí duas convidadas internacionais de peso, mas eu vou citar uma grande mulher, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, ela diz o seguinte, que não se nasce mulher, se torna mulher. E dessa mesma forma, a gente não nasce um pesquisador, a gente se torna um pesquisador, uma pesquisadora, e é um pouco disso que eu vou contar aqui para vocês. Então, bom dia, espero que eu traga num espaço de tempo curto, mas nós teremos outras oportunidades. A ideia hoje é exatamente que os laboratórios possam fazer apresentações, sem dúvida nenhuma, para um número maior até de pessoas que estão presentes aqui, que estão nos vendo online de diversas partes do Brasil e que muito provavelmente se tornarão interessadas em participar do nosso programa de pós-graduação. Eu vim aqui hoje falar, então, do Laboratório de Fisiologia do Exercício, o Lafise. O Lafise, ele passei sem querer, a minha aluna falou para mim que eu tinha que apontar para lá, mas para cá está dando certo. Tá? Então, vou voltar. O Laboratório de Fisiologia do Exercício, embora hoje ele tenha esse nome, ele não nasceu com esse nome. Vocês vão entender o nome que ele nasceu e por que ele nasceu com outro nome. O Laboratório de Fisiologia do Exercício é o laboratório mais antigo que faz parte do programa de pós-graduação em Ciências do Esporte e também é, talvez, o laboratório mais antigo da Escola de Educação Física, na época, hoje, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Fundador do Lafise foi o professor Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, que muitos vão conhecer mais por LOR. LOR é o codinome, o nome artístico dele, porque além de cardiologista de formação, médico do esporte, Luiz Oswaldo ele tem uma profissão paralela, que ele é um grande cartunista premiado no Brasil, fora do Brasil, e isso fez com que eu aprendesse fisiologia do exercício
com obras de arte. O professor ia para o quadro, Mauro Heleno sabe disso, ele fazia desenhos durante a aula, então, quando ele desenhava o sistema cardiovascular, a gente ficava embevecido pelos desenhos. Quando ele apagava um, a gente tinha pena, mas em 3 minutos tinha lá o eixo hipotálamo, hipófise adrenal desenhado com maestria. Eu brinco com os meus estudantes que toda vez que eu desenho um fígado, eu ponho legenda, fígado, né? Ou seja, isso eu não consegui herdar do professor Luiz Oswaldo. O professor Luiz Oswaldo foi o meu professor, meu orientador de iniciação científica. Eu vou falar quando foi, vocês vão calcular, mas eu comecei muito menina, viu? Ele foi meu orientador de iniciação científica. A minha primeira bolsa do CNPq eu recebi em agosto de 1984, com o professor, ou seja, quando o Lafise tinha 8 anos de idade. Bom, o Luiz Oswaldo, eu vou pegar uma frase, até o Cândido fez um comentário ali comigo, gostei dessa frase que o André usou, né? Quando e por quê? Quando e como e onde. Para vocês entenderem como e onde foi fundado o Lafise. No ano de 1975, final de 1975, um grande fisiologista italiano, professor Rudolfo Margaria, que muitos conhecem aí, o famoso teste de 1 milha de Margaria, fisiologista italiano, que na epígrafe do livro dele, ele tem uma frase lá que me acompanhou a vida inteira ao estudar fisiologia. Ele dizia o seguinte: estudar fisiologia do exercício é como estudar a fisiologia com lentes de aumento, de fato, né? Quando nós estudamos o indivíduo em movimento, o indivíduo em exercício, nós estudamos a fisiologia com lentes de aumento. Muito bem. O professor Rudolfo Margaria veio para um evento. Gente, obviamente, eu era uma criança nessa época, e isso eu aprendi aqui depois, né? 1975, eu ainda era uma criança. E o professor Rudolfo Margaria veio ao Rio de Janeiro para um evento, foi convidado, e falou lá muito sobre fisiologia do exercício. O então diretor dessa escola, ele faleceu tem pouco tempo, professor Elos Pires Carvalho, estava presente junto com outros professores dessa escola nesse evento. Um deles era o professor Pedro Advíncula Viado, médico também de formação, e quando retornaram a Belo Horizonte, eles convidaram o professor Rudolfo Margaria a fazer uma visita à Escola de Educação Física. E, ao visitar a Escola de Educação Física, a primeira pergunta que ele fez para o diretor é: onde é o laboratório de fisiologia do exercício? E aí o diretor disse: não tem, mas vai ter. E, a partir desse dia, foi então a ideia do professor Elos Pires Carvalho. Perguntou para ele o que se precisa para ter um laboratório de fisiologia do exercício. E o professor Rudolfo Margaria respondeu: bom, em primeiro lugar, alguém que entenda de fisiologia do exercício. E depois, alguns equipamentos. O professor Elos Pires Carvalho, então, como o nascedouro da fisiologia do exercício, a base, né? Tem uma egressa nossa, a professora Carolina Vimieiro, que fez o mestrado com a gente e o doutorado já no Departamento de História da Ciência. A professora Carolina Vimieiro, a tese de doutorado dela foi contar como nasceu a fisiologia do exercício no Brasil. E não é nenhuma surpresa que nós tivemos, é claro, grandes nomes da medicina, muitos de outras áreas da saúde, que construíram a fisiologia do exercício. Portanto, o professor Elos Pires Carvalho foi, então, à Faculdade de Medicina da UFMG e perguntou lá: tem alguém aqui que entende de fisiologia do exercício? Indicaram para ele esse professor, Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, o Ló, e falaram: olha, ele é cardiologista e trabalha com ergometria. Ele está fazendo especialização em medicina do esporte. Eu acho que ele pode ser essa pessoa. Então, em 1976, o
professor Luiz Oswaldo Carneiro Rodrigues, o LOR, veio para cá, fundou o Laboratório de Fisiologia do Exercício, que inicialmente era na sala 8, antiga sala 8, hoje 2008. O que era o Laboratório de Fisiologia? Um cicloergômetro da Monarch, um aparelho de eletrocardiograma, porque o LOR, como cardiologista de base, ele trouxe o seu eletrocardiograma, o seu aparelho de pressão, estava fundado o primeiro Laboratório de Fisiologia do Exercício, da Escola de Educação Física, hoje Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Como eu disse para vocês, o nome, inicialmente, não era Laboratório de Fisiologia do Exercício. Até pelas características do que o LOR fazia, o laboratório chamou Laboratório de Fisiologia do Esforço. Então, ele tinha esse nome. Isso aqui, ó, era o que a gente chamava de cadernos do Lafise, que de tempos em tempos ele era produzido, sempre com uma charge do LOR ilustrando o nosso caderno. Em seguida, nessa mesma época, o professor Emerson Silame Garcia, que já foi aqui algumas vezes aludido ao longo da apresentação do professor Samuel, o professor Emerson Silame Garcia, ele entrou para essa escola como professor de atletismo. Para quem não sabe, o professor Emerson Silame Garcia era um grande técnico de atletismo, tendo sido técnico de uma das ilustres saltadoras que foi para as Olimpíadas, a Esmeralda de Jesus, que depois foi até minha colega de turma, porque ela teve que trancar o seu curso e continuar depois. O professor Emerson Silame Garcia, então, ele em 1977 se junta ao LOR. Só que nessa época não tinha como fazer pós-graduação estrito sensu em educação física aqui no Brasil. O professor Emerson, então, vai para a Universidade do Colorado, ele vai para Boulder, no Colorado, e começa a estudar com a doutora Emily Hames. A Emily Hames trabalhava com regulação de temperatura. Em Boulder, no Colorado, é claro que ela trabalhava com frio. Muito bem. O professor Luiz Oswaldo, nos primeiros trabalhos, por exemplo, a minha bolsa de iniciação científica era para entender sobre respostas cardiovasculares em 1984, em função de que, naquele momento, o Luiz Oswaldo trazia muito ainda da sua história da Faculdade de Medicina para cá. O professor Emerson, então, retorna ao Brasil em 1979, antes de ir para Tallahassee, e nessa mesma época ele fala, bom, nós temos que estudar a temperatura aqui, nós temos que trabalhar com termorregulação. No Brasil, não com frio, nós temos que trabalhar com calor. E aí o LOR compra essa ideia e no início dos anos 80, só que também teve a chegada de um egresso, que era aluno de graduação aqui, e que passa depois a incorporar o corpo docente, o professor Nilo Rezende Viana Lima. Todos três já se aposentaram, né? O professor Emerson, aqui só mais uma coisa que eu esqueci de dizer, ele foi o primeiro professor titular do curso de Educação Física a receber o título de professor emérito da UFMG. Então, em 2019, professor Emerson. Professor Emerson, quando eu fiz o mestrado aqui, voltei dos Estados Unidos, ele foi o meu orientador de mestrado. O professor LOR, nessa época, estava na antiga Universidade, Escola Paulista de Medicina, fazendo o seu doutorado, e quando eu cheguei, na verdade, o LOR fazia o seu mestrado, e aqui cabe uma observação importantíssima, eu a farei com mais detalhes mais cedo, mas eu acho que já é importante fazer uma observação aqui. Nós sempre tivemos uma relação imensa, tanto do ponto de vista científico, e que isso se extrapolou para as amizades, mas com o Instituto de Ciências Biológicas, com o ICB, com o programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia, que aqui na pessoa do professor Cândido Coimbra, daqui a pouco eu vou
mostrar, eu já agradeço, eu sou fruto dessa parceria, professor Samuel Wanner também é fruto dessa parceria. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque o professor Nilo Rezende Viana Lima, o professor Luiz Oswaldo já fez o seu mestrado sendo aluno do professor Linneu. O professor Linneu também, um grande fisiologista, que já não está entre nós, foi o orientador de mestrado do professor Luiz Oswaldo, que estudou o efeito o Luiz Oswaldo gostava muito de equilíbrio ácido básico. Um dia eu conto uma historinha do que ele fez comigo em função do trote que ele me deu. Ele me mandou numa sexta-feira, quando eu entrei para o laboratório, estudar um livro chamado ABC Ácido Básico, de David Davenport. Um livro denso, complicadíssimo. Ele me entregou na sexta tarde e falou: Danusa, eu quero que você, segunda-feira, apresente esse livro para os seus colegas. Eu quase enlouqueci no final de semana. Quando eu chego aqui na segunda-feira, ele me deu uma carteirinha que ele desenhou, eu a tenho em casa com muito carinho, onde ele, então, me dava as boas-vindas ao laboratório, e era um trote. Bom, eu aprendi muito sobre equilíbrio ácido básico. Então, o professor Nilo, nessa época, o professor Luiz Oswaldo foi trabalhar com o professor Linneu para entender o efeito do uso do bicarbonato de sódio antes de uma corrida de 800 metros. Essa foi a dissertação de mestrado do professor Luiz Oswaldo. Hoje nós estamos vivendo na era de que um colega coloca aqui o QR Code e tudo mais. Eu ajudava o LOR na análise dos dados dele. Os gráficos eram feitos em papel milimetrado e toda a análise estatística na HP 3000, numa calculadora que eu aprendi a fazer teste T de student na mão, fazia nessa calculadora. Então, isso para vocês verem como é importante quando a gente fala de como é que ciência e tecnologia andam juntos. Bom, o professor, então, Nilo, também fez o seu mestrado lá no Instituto de Ciências Biológicas. E aqui eu estou falando, no caso do professor Nilo, no laboratório de endocrinologia e metabolismo, e nesse laboratório o professor Nilo, então, começa os seus primeiros experimentos com animais. Então, o professor Nilo teve um papel fundamental no LaFise, que foi trazer a possibilidade da experimentação animal, e muitos devem estar se perguntando, mas por que fazer experimentos, fazer pesquisa usando modelos animais? A gente faz isso quando a gente não pode mais responder as nossas perguntas usando, por razões éticas, obviamente, o ser humano. Muito bem. Professor Nilo, então, se junta a esse pessoal, ao Luiz Oswaldo e ao Emerson. Em seguida, eu tenho que apontar para lá para passar o slide e para cá para... Bom, está ali em 1992, porque é quando eu comecei a ser professora substituta. Em 1992, eu fui em 92 e 93, eu fui professora substituta, e em 1994, então, eu entro como docente no laboratório de fisiologia do exercício. Antes disso, como eu disse, eu também, o Emerson tinha uma característica muito interessante, pessoal, que o Emerson, ele enxergava muito, sempre à frente, o que poderia acontecer. Então, ele me chamou, quando ele viu que eu estava me graduando, em 1987, ele me chamou e falou: Danusa, vai para o exterior e vai estudar termorregulação. Nós precisamos de mais gente para fazer termorregulação. Vai trabalhar com a professora Emily Hames. O Emerson fez o mestrado em Boulder, no Colorado, mas fez o doutorado em Tallahassee, na Universidade Florida State University. Então, ele me recomendou ir fazer o mestrado com a doutora Emily Hames. Eu fui, então, para Tallahassee, onde eu comecei os meus estudos de mestrado, e, como eu disse para vocês, eu não fiz quase nenhum crédito quando eu retorno ao Brasil, e já fiz poucos créditos, porque eles aproveitaram meus créditos dos Estados Unidos, mas eu fiz a minha dissertação de mestrado. E vocês sabem quem foi o meu voluntário de pesquisa? O professor Mauro Heleno Chagas. O
professor Mauro Heleno Chagas foi um dos meus voluntários de pesquisa. Eu elevava a temperatura interna passivamente em um tanque com água a 40 graus, e as pessoas, a gente naquela época estava muito impactado pelos resultados de pesquisa que falavam que o desempenho era melhor se a temperatura estivesse mais alta. Professor Nilo, então, no primeiro mestrado, o professor Nilo fez praticamente 2 mestrados, porque o primeiro ele não completou, também com o professor Linneu, mas depois ele foi, então, trabalhar com a professora Umeko Marubayashi, que veio a ser minha orientadora de doutorado também. Mas o professor Nilo também estava querendo entender, no primeiro estudo de mestrado dele, se o tempo de reação, ou seja, a condução, porque os trabalhos que deram origem a essa ideia de que elevar a temperatura era bom para o desempenho, foram trabalhos feitos em vivo, um modelo com Hans, o trabalho de Asmussen e Bosch, de 1946, que mostravam que in vitro, se você elevasse o banho com a musculatura das patas das rãs, a condução nervosa era maior. A partir disso, uma série de trabalhos apareceram. E aí, já na década de 80, então, o professor Nilo elevou a temperatura passivamente e ativamente das pessoas para entender se o tempo de reação auditivo e visual era diferente. Foi a minha segunda iniciação científica, a minha segunda bolsa do CNPq, já em 1986. E nessa época, então, eu começo a me interessar muito pelos estudos da termorregulação também. E aí, eu, em 1988, vou, então, para Tallahassee, que é onde o professor Emerson fez o seu doutorado, também para trabalhar com a doutora Emily Reims, trabalhar com temperatura. Nessa mesma época, Luciano era um semestre na minha frente aqui na escola, tá? Eu me formei, ele forma no meio de 87 e eu formo em dezembro de 1987. O Luciano também ansiava muito por ir para o exterior para fazer pesquisa, para estudar. Eu fui para os Estados Unidos em 88 e o Luciano foi para a Alemanha. E, recentemente, só a título de curiosidade, nós dois encontramos, né, muita gente jovem aqui não sabe o que é escrever carta, a gente encontrou uma carta muito bonita, porque a gente mantinha correspondência, eu nos Estados Unidos e ele na Alemanha, ele me contando da emoção que foi ajudar a derrubar o Muro de Berlim em 1989. Aí eu me arrepio só de lembrar disso. E o professor Luciano Salles Prado, então, vai para a Alemanha. Na Alemanha, ele começa, em alguns países da Europa, o mestrado é bem diferente do nosso mestrado. O nosso modelo de mestrado, ele é norte-americano. Ele é muito mais parecido com os Estados Unidos do que da maioria dos países da Europa. O mestrado lá é totalmente diferente. Então, a maioria passa quase que direto para o doutorado. O professor Luciano, então, passou direto para o doutorado e se junta a nós no concurso dele em 1996. Em 2012, eu estou me perdido aqui, porque eu tenho que apontar para lá sem querer. Esse negócio está funcionando não, Letícia? Você mandou eu apontar para lá, não está dando certo, não. Pode voltar o slide, por favor? Bom, então, em 2012, o professor Samuel Pena Wanner, que fez o seu doutoramento, também fez o mestrado com o professor Nilo Rezende Viana Lima, e o seu doutorado com o professor Cândido Celso Coimbra, também no Instituto de Ciências Biológicas, no Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo, se junta a nós também, formando a nossa equipe de professores. E o professor Samuel também, com estudos sobre termorregulação ao longo desse período. Eu vou pedir para vocês passarem, porque não está dando certo esse negócio de passar aqui não. Então, eu vou pedir, por favor, pode passar o slide? Bom, o professor Cândido Celso Coimbra, como eu já fiz alusão, ele não é professor aqui da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mas é um grande parceiro com quem, né, primeiro, a professora Umeko Marubayashi, que fazia trabalhos
nos orientou o professor Nilo, orientou a mim, mas a professora Umeco, ela se aposenta, eu fui a última aluna de doutorado dela. E o professor Cândido Celso Coimbra, sempre interessado também pela área da fisiologia do exercício, acaba entrando e começa a orientar no programa de pós-graduação em Ciências do Esporte nos anos 2000. Próximo, por favor. Bom, é claro que assim como o Gustavo, o André acabou de falar, os estudantes de graduação e pós-graduação são a nossa força motriz. Não existe pesquisa, não existe laboratório sem que hajam os nossos estudantes. Não existe ciência sem que os estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, os nossos residentes pós-doutorais, constroem com a gente cada um dessas etapas. Aqui foi a nossa festa de 10 anos. Eu costumo brincar com os alunos que vão me visitar lá no laboratório, onde está o Oli? E aqui, ó, vocês vão poder ver aqui, este é o professor Luciano, eu e o professor Luciano tínhamos 19 anos nessa foto, eu estou aqui, só vocês vão ver só um cabelo, não que tenha mudado muito, mas, né, 1986, aqui o professor Luiz Oswaldo, professor Nilo Rezende Viana Lima. Por que o professor Emerson não está aí? Porque ele estava em Tallahassee, fazendo o seu doutorado. Tá? Então, aqui, esse aqui é um grande amigo, colega de turma, que hoje é engenheiro da Petrobras, e é marido de uma professora lá da fisiologia. E aqui nós temos várias pessoas que compuseram. Aqui, ó, exatamente o professor Álvaro, lá da fisiologia, porque ele também fazia parceria com a gente. Aqui o professor Elos Pires de Carvalho, que foi convidado para essa festa. Ele não era o diretor nessa época, exatamente pela história que eu contei para vocês. Muito bem. 20 anos depois, nós estamos aqui em 2006. Em 2006, nós já temos agora professor Luciano e eu, não mais como estudantes, mas já como docentes, né? Já há algum tempo. Então, aqui, professor Nilo, professor Emerson, eu, professor Luiz Oswaldo e professor Luciano. E esse rapaz cabeludo e de cavanhaque é o professor Samuel Pena Vânia, que era estudante de pós-graduação. Está aqui. E aqui nós temos vários egressos, professor Washington, lá da UFOP, temos aqui Daniel Coelho, professor da UFOP, e uma série de egressos. Bom, é claro que essa é a turma da antiga. Pode passar, por favor? Volta, por favor. Volta, Gabriel, por favor. Bom, claro que eu não vou contar uma história de 50 anos nesse tempo. Então, eu convido a todos vocês serão convidados ano que vem, para o primeiro cinquentenário do Lafise. Nós vamos fazer uma bonita festa científica e também com momentos de lazer, né? Nós vamos comemorar 50 anos ano que vem. Tá? Bom, então agora pode passar. Essa é a turma atual, né? Isso aqui foi a nossa última comemoração de Natal. Vocês estão vendo aqui o professor Samuel, o professor Luciano, eu, o professor Cândido, né? E os alunos, vários dos alunos do nosso programa, bem como aqui também alunos que são do nosso programa. Muito bem, então, passada essa parte mais, eu vou apresentar agora as linhas de pesquisa desses 4 pesquisadores. Próximo, por favor. Todos nós, dentro do programa de pós-graduação em Ciências do Esporte, estamos alocados naquela grande linha, aquela grande área chamada aspectos psicobiológicos do treinamento de desempenho humano. Eu, durante muito tempo, trabalhei e continuo trabalhando agora ainda, claro que com menos ênfase, com mecanismos de fadiga e termorregulação no exercício, sempre focando mais nas alterações centrais, mas também estudo respostas periféricas.
Tenho trabalhado, principalmente depois do meu primeiro estágio sênior, em 2014 na Bélgica e depois em 2022 na França, com efeito do exercício físico na prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, dos mecanismos moleculares ao manejo clínico e o treinamento físico e alterações cognitivas, papel do exercício físico, treinamento físico, na saúde e nas doenças crônicas não transmissíveis. O professor Luciano Salles Prado, ele tem uma verve mais aplicada, eu gosto mais, não que eu não trabalhe também com alguns aspectos aplicados, mas eu tenho uma predileção pela pesquisa básica, me motiva mais conhecer mecanismos, mas isso não me afasta, é claro, da aplicação dos meus resultados. E aqui o professor Luciano, que sempre, como ex-nadador, ex-técnico de natação, ele gosta mais de aspectos aplicados. Então, ele trabalha muito com a fisiologia do treinamento de alto rendimento, recuperação em fatores ambientais, exercício físico, fadiga mental e aspectos cognitivos, e a fisiologia do exercício jovem atleta. Muito bem. Próximo, por favor. O professor Samuel Pena Vanner tem trabalhado com o controle central das respostas fisiológicas durante o exercício físico, demandas psicofisiológicas, fadiga e recuperação em atividades esportivas, desempenho e respostas termorregulatórias e metabólicas durante o exercício físico, mudanças climáticas, termorregulação, desempenho físico e saúde. O professor Cândido Coimbra, ele agrupou seus trabalhos em 3 grandes linhas. Fisiologia experimental do exercício, mais voltada, é claro, aos aspectos experimentais também com animais, e com mais também características de pesquisa básica. A fisiologia esportiva, ele tem feito muitos trabalhos aí com o grupo do futebol, vocês vão entender por quê, e ele tem se especializado nos últimos anos, ele formou um grupo muito interessante de meta-análise sobre exercício, esporte e saúde. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando aí, online e quiserem conhecer mais de perto, é claro que por razões óbvias, eu não teria tempo aqui para detalhar cada uma dessas linhas de pesquisa, mas nós estamos às ordens para conversar com vocês. Próximo, por favor. Bom, então, para fazer isso, nós precisamos de instalações. E aqui eu vou mostrar algumas instalações do nosso laboratório. Aqui nós temos, uma câmara ambiental. Essa câmara ambiental, ela chega aqui na escola em 1996, estava contando para o Mauro de uma foto bonita, mas não teria tempo para colocar tudo isso, o dia que chegou um container aqui, e nós tivemos que descarregar a câmara ambiental, né? Eu, como sempre, a única mulher do grupo, então, ajudava, mas eu não tinha, né, a mesma força que os meus colegas para descarregar o container com as placas que formavam a nossa câmara ambiental. Aqui, então, um estudo clássico de termorregulação, e aqui, isso aqui é uma aluna minha de doutorado, Camila Berbert, que está aqui, que é uma medida que nós estamos fazendo em parceria com, esse é um equipamento do SECA, que nos foi emprestado para que nós pudéssemos fazer a estimativa de fluxo sanguíneo cerebral a partir de uma tecnologia de luz próxima ao infravermelho, que vai avaliar a captação e a reflexão dessa luz pela hemoglobina, principalmente quando ela está ligada ao oxigênio e não, e com isso um algoritmo nos permite fazer a inferência da quantidade de fluxo sanguíneo no cérebro das pessoas. Bom, aqui então a câmara ambiental. Próximo, por favor. Aqui alguns equipamentos muito relacionados aí a medidas de temperatura. Aqui, por exemplo, nós temos aqui
Opa, perdão, pode voltar, por favor, eu passei sem querer. Aqui nós temos, por exemplo, isso aqui é para medir índice de bulbo úmido e temperatura de globo, é uma variável importante para se conhecer as condições ambientais nas quais o exercício ou o treinamento está sendo realizado, e aqui uma série de equipamentos que nós temos que nos permite avaliar a temperatura corporal. Por exemplo, aqui temperatura de pele, um fluke, aqui é uma pílula que é usada, nós temos um sensor que é tipo uma pílula, a gente engole a pílula algumas horas antes e mede a temperatura gastrointestinal. E também temos agora uma tecnologia mais moderna que o professor Samuel Vanner está desenvolvendo lá no laboratório, ele tem um momento de validação, é um equipamento mais moderno que tenta, a partir de dados da periferia, ele calcula, por um algoritmo de aprendizagem de máquina, a temperatura interna. Bom, se nós, próximo, por favor, nós fazemos isso também, aqui um equipamento para análise de gases, infelizmente, estamos com esse equipamento ainda com um problema técnico que não conseguimos resolver, espero que em breve a gente consiga, nos permite medida do consumo de oxigênio em repouso, em exercício. Aqui é um egresso nosso, professor Marcelo, doutor Marcelo Teixeira, que hoje faz pós-doc na Universidade Federal da Bahia, lá na sala de bioquímica. As nossas análises bioquímicas vão desde análises moleculares, a análise. Então, nós fazemos ELISA, RT-PCR, fazemos análises usando métodos colorimétricos, e temos também uma grande parceria com o ICB, que nos permite, por exemplo, fazer cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC, nos permite, quando precisa, a professora Maristela, fazemos o Western blot, enfim, nós temos aí chance de fazer as mais diversas análises bioquímicas nos nossos experimentos. Próximo, por favor. E aqui alguns exemplos, eu sei que os estudantes de educação física não estão muito, conhecem muito de perto os equipamentos e os experimentos com animais. Aqui uma esteira onde um rato está fazendo um treinamento aeróbico. Aqui o nosso primeiro equipamento de treinamento de força no laboratório. A sobrecarga é colocada na cauda do animal, né? A gente vai colocando peso, existe uma inclinação, e com isso a gente avalia. Para vocês terem uma ideia, gente, um animal de 300 gramas, depois de 8 semanas de treinamento, ele é capaz de carregar na cauda 550 gramas, ou seja, 1,5 vezes o seu peso corporal. Né? É claro que ele hipertrofiou, é claro que ele ganhou força. Por que, professora, que vocês fazem isso? Por que vocês não estudam em seres humanos? Bom, nesse experimento, por exemplo, nós estávamos estudando esse efeito no hipocampo do animal. Bom, eu não tenho como estudar o hipocampo de ser humano e dosar no hipocampo, por exemplo, fatores neurotróficos. Eu faço isso. Então, eu preciso, obviamente, retirar o cérebro do animal. Tem uma aluna minha de mestrado aí, a professora Júlia Souza, por exemplo, ela está trabalhando com camundongos e ela está comparando machos e fêmeas para entender alguns aspectos da memória, o exercício e a memória nesses animais. Aqui, o que nós temos? Equipamentos que nos permitem medir por telemetria, tem um sensor que a gente implanta no animal, a temperatura, e aqui o equipamento que nos permite fazer consumo máximo de oxigênio, ou em repouso, ou ao longo do exercício em animais. Muito bem, próximo. Bom, tudo isso, isso aqui não é o LaFise, mas por que eu coloquei como instalação? 2 dos nossos professores, principalmente, o professor Luciano e o professor Samuel, têm feito várias pesquisas que usam as instalações do LaFise. Por exemplo, o professor Luciano trabalha muito com a natação, o professor Samuel tem feito trabalhos com corrida na pista. Então, o CTE tem servido como um grande laboratório também
né, um laboratório multiusuário para que todos os pesquisadores do nosso programa possam realizar as suas pesquisas. Próximo, por favor. Bom, eu escolhi algumas publicações de nós 4 para... Não vou entrar em detalhes, como alguns colegas puderam fazer, porque eu não teria tempo para isso. Mas eu escolhi publicações que representam, são publicações todas elas nos últimos 3 anos, 25, 24, 23, para mostrar o que representa essas diversas linhas de pesquisa que nós colocamos para vocês. Para que as pessoas que tenham interesse em nos procurar para fazer o seu mestrado, doutorado, ou sua residência pós-doutoral, entendam o que a gente tem fazendo. Então, como eu disse para vocês, eu trabalho muito com doenças crônicas e com pesquisa básica. Então, aqui é um trabalho desse ano, na Clinical Nutrition, que nós mostramos uma melhora no perfil metabólico e inflamatório em animais resistentes à insulina. Nós desenvolvemos um modelo lá no nosso laboratório, meu aluno de doutorado, o Bruno, junto com a professora Daliane Ferreira Versiani, lá da Escola de Nutrição, uma dieta indutora de resistência à insulina. E, a partir disso, nós verificamos a associação do exercício e de flavonoides do cacau, catequina e epicatequina, em exercício submáximo aeróbico, e nós vimos que o que aconteceu aqui foi uma modulação das vias de sinalização para o metabolismo de glicose, melhorando o status, né? Ou seja, o perfil tanto inflamatório quanto metabólico desses animais. Aqui já uma outra pesquisa feita com seres humanos. Então, aqui esse trabalho veio da dissertação de mestrado do João Gabriel, não é o principal artigo, mas é o mais recente, mostrando que sessões agudas de exercício de força e aeróbico alteram o controle inibitório e as respostas do tempo de resposta em alguns testes, enquanto modificam de forma inversa as concentrações plasmáticas de fator neurotrófico derivado do cérebro, tanto em adultos, indivíduos adultos e idosos com diabetes tipo 2. E aqui um terceiro trabalho para mostrar que eu ainda faço coisas ligadas à temperatura, tenho feito menos, mas ainda é uma área que me interessa. Esse trabalho foi o trabalho advindo do mestrado do Marcelo Teixeira Andrade, que depois fez o doutorado com o Samuel, e hoje faz o seu pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia, mostrando que o nome comum que os atletas falam é o chup-chup de gelo, é o ice slurry. Nós comparamos a ingestão numa meia maratona, num ambiente quente, e comparamos o efeito da quantidade e do tipo de líquido que ele estava usando, e mostramos uma diferença no desempenho desses indivíduos. Bom, próximo, por favor. Aqui agora, 3 trabalhos do professor Luciano, vocês vão ver que há uma interface muito maior com o esporte aplicado, né? Então, professor Luciano, esse primeiro trabalho aqui, ele fala sobre monitoramento da carga de treinamento em atletas do judô, e ele estuda respostas fisiológicas, neuromusculares e perceptivas. Foi publicado 24 ou 25, não consigo ler aqui. Um outro trabalho feito com atletas do jiu-jitsu, que usaram a suplementação de capsaicina. Capsaicina, para quem não sabe, é uma substância que está presente nas pimentas vermelhas, e ele fez, então, a suplementação e observou como é que era a performance de membros superiores em atletas de jiu-jitsu, e mostrou uma melhora. E um terceiro trabalho, que o Luciano tem um carinho especial pela natação, pela construção da sua história de vida como atleta e treinador. Isso aqui é um trabalho de um dos nossos egressos, Eduardo Macedo Pena, que hoje é professor na Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal,
e estudou os efeitos da fadiga mental e da estimulação cerebral no desempenho de nadadores master. Então, vocês estão vendo que o professor Luciano, ele tem essa vertente mais do esporte aplicado. Próximo, por favor. Professor Samuel Pena Vanner, também eu tentei aqui ilustrar as diferentes linhas de pesquisa que o professor Samuel tem feito. Aqui, ele mostra a diminuição da performance, do desempenho na corrida e a maior percepção do esforço, mas com uma fadiga neuromuscular semelhante em nativos tropicais submetidos a 10 quilômetros de corrida em intensidade autorregulada no calor comparado com o ambiente temperado. Tá? E aqui já um trabalho feito muito interessante do professor Samuel, onde o professor Marcelo, né, o doutor Marcelo, no seu doutorado, fez aí uma análise de regressão muito interessante, aqui já um trabalho experimental com animais, sobre, então ele pega dados da literatura, cabe salientar que todos os trabalhos aqui avaliados são trabalhos desenvolvidos dentro do nosso laboratório de fisiologia do exercício, e mostra que o desempenho aeróbico em ratos submetidos à corrida com intensidade progressiva, ele faz uma análise de regressão para enfatizar a relação desse desempenho com variáveis termorregulatórias. Por fim, um trabalho dele aqui, mais voltado também para aplicação imediata no desempenho humano, falando sobre a elevação ativa da temperatura e a variação no horário do dia em que foi feito em desempenho repetido de sprint e na recuperação pós-esforço. Então, vocês estão vendo que eu tentei sempre mostrar um pouco do conjunto de trabalhos diferentes que cada um desses orientadores faz. Agora o professor Cândido, por favor, próximo slide. O professor Cândido Celso Coimbra, como eu disse para vocês, ele tem desde estudos mais voltados para estudos experimentais. Aqui é um trabalho recente desse ano, mostrando que o efeito do desempenho mediado pela, promovido pela dopamina, é mediada por ativação neuronal hipotalâmica. Né? O professor Cândido também estuda muito esses neurotransmissores, foi lá que eu comecei minha história também, de estudar serotonina e dopamina, então a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos muitos trabalhos com essa investigação. Aqui já um trabalho mais voltado para aquele grupo que eu disse para vocês, que é uma linha hoje do professor Cândido, que ele vem desenvolvendo revisões sistemáticas e meta-análises envolvendo exercício e saúde, e treinamento e saúde. Então, aqui 12 semanas de treinamento com exercício melhora o perfil cognitivo, o desempenho físico e a qualidade de vida na doença de Alzheimer. Uma revisão sistemática e meta-análise, acho que, eu não estou lendo ali, mas acho que é 2024. E aqui algo mais aplicado que o professor Cândido vem desenvolvendo, que são as diferenças entre intervalos de 48 e 72 horas entre os jogos, sobre a carga do jogo e, estou terminando, e a recuperação em jogadores de futebol da seleção brasileira sub-20. Bom, continua, por favor, próximo. Então, agora, só para terminar, nós escolhemos aqui alguns egressos de destaque para chamar a atenção daquilo que o professor Samuel também falou. Uns vão estar na vida acadêmica, mas nem todos. Então, e aqui eu quero dizer que nós não estamos com isso deixando de lado vários dos... Vocês imaginem em 50 anos quantos egressos nós temos. Né? Quer dizer, desde 89 na pós-graduação, então não daria aqui para destacar inúmeros. Então eu escolhi pessoas que no momento têm se destacado. Então, eu escolhi, no meu caso, a professora
a doutora Michele Macedo Moraes fez iniciação científica, mestrado e doutorado comigo. A professora Michele Macedo Moraes, ela foi durante um bom tempo subcoordenadora do projeto Mediantar, Medicina e Antropologia e Fisiologia na Antártica. O laboratório, eu não tive tempo, né, eu poderia ter mostrado aqui como diz o LAFISE saiu do Cerrado para a Antártica, para avaliar a temperatura. Então, nós somos o primeiro grupo do Brasil a estudar a fisiologia do exercício lá na Antártica. É na Antártica mesmo, gente. Viu? Os nossos alunos foram... Eu tenho um aluno de mestrado que os dados dele, o Igor Tinoco, ele coletou os dados lá na Antártica, assim como o professor Samuel. Então, a Michele, além de ter sido a subcoordenadora desse projeto durante anos, a Michele hoje ela faz pós-doutorado na Universidade da Flórida, não a universidade que eu estudei na Florida State, que é em Tallahassee. Ela estuda na University of Florida, que é em Gainesville. São cidades próximas. E ela trabalha lá como pós-doutoranda no laboratório, no departamento de Fisiologia Aplicada e Cinesiologia. Cabe salientar aqui que esse ano ela foi premiada pela Associação Americana de Fisiologia como uma pesquisadora de destaque, né? Então, ela acabou de ganhar esse prêmio. Vocês não sabem a felicidade que um professor sente quando esse professor vê algo. O mais bonito da nossa carreira, eu falo isso o tempo inteiro, é quando eu vejo que meus alunos são muito melhores do que eu, absurdamente melhores do que eu. Eles me ultrapassam em muito, mas é isso que me faz feliz. Eu tenho certeza disso. E aqui, o professor Luciano Salles Prado, eu escolhi aqui o mais recente que será contratado aqui pela Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o doutor Bruno Teobaldo Campos, que fez também a sua pós-graduação orientado pelo professor Luciano, que acabou de ser aprovado na área de judô e análise de carga de treinamento no Departamento de Esportes, deve em breve tomar posse. Próximo, por favor. Aqui, por acaso, eles são um casal. Por acaso, não foi por isso que eu escolhi, não. Professor Samuel, ao escolher uma egressa do professor Samuel, eu escolhi a doutora Carolina Franco Wilk, que ela trabalhou entre 2018 e 2022, como eu disse, não necessariamente no campo acadêmico. Ela foi a coordenadora científica do CUIDAR, que é o Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento de Atletas de Rendimento, ou seja, tudo que não é futebol, a Carol, como cientista do esporte. Quem assistiu aqui a palestra da Bel, né, da Isabel, que foi quem fundou o CUIDAR no Flamengo e que fundou aqui no Minas Tênis Clube o projeto de ciência do esporte. Hoje, entre 2018 e 2022, foi, então, coordenado pela doutora Carolina Wilk. E hoje ela desenvolve, já está em fase de término, o seu pós-doutorado na St. Mary University, em Londres, com colaboração com a FIFA. Então, ela está estudando aspectos do futebol importantes para a Federação Internacional de Futebol. E do professor Cândido Celso Coimbra, eu escolhi um egresso que já foi também aludido mais cedo na palestra do professor Samuel, falando de impacto social, que ele é fisiologista e cientista do esporte, criador e coordenador científico do Centro de Excelência do Futebol Brasileiro, na CBF. Então, vocês estão vendo aí que não necessariamente fazer mestrado e doutorado, estou dizendo isso porque eu sei que tem pessoas nos assistindo online, pessoas que nos procuram cotidianamente, sem entender se o único caminho para quem é mestre ou doutor no Brasil é a carreira acadêmica. Porque alguns se identificam, mas nem todos. Não necessariamente. O que nós queremos é exatamente ampliar os nossos locais de atuação. Próximo, para terminar. Então, eu queria agradecer. Aqui tem alguns contatos, telefone do LAFISE. Eu sei que quase ninguém liga para fixo mais, né? Lá na minha sala, toca o telefone, todo mundo fala, é o Cândido, é o único que me liga é o professor Cândido, que me liga
no telefone fixo do Lafise, e os meninos acertam. Sempre que toca o telefone na minha sala, é o professor Cândido. Porque a gente gosta de falar um para o outro no telefone o seguinte, às vezes eu ligo para ele e falo, Cândido, aí ele fala assim para mim, você vai me ensinar alguma coisa hoje? Eu não quero aprender mais nada. Eu falo, não, eu também não quero aprender mais não. Porque a beleza da universidade é isso, gente, a gente aprende todo dia, a gente não para de aprender. E aqui, as nossas referências, em breve, todos esses, o site e o Instagram do Lafise passarão por uma reformulação. Então, eu quero agradecer a todos e dizer que o Lafise está de portas abertas, como sempre esteve. Para aqueles que estão aqui presencialmente e para aqueles que estão nos escutando, venham fazer pós-graduação com a gente. Muito obrigado pela atenção.